Olá, aqui é a Gabriele Chamorro, do Rio Grande do Sul. Eu queria falar um pouquinho sobre o Oswaldo. O Oswaldo, ele além de ser um professor maravilhoso, de ser um cara extraordinário, ele é muito atencioso, muito querido, né? Tá sempre disposto a ajudar. Então agora, além da gente ter ele no curso como professor, a gente tem acompanhado ele em todas as redes sociais, no Instagram, no canal do YouTube, e agora a gente tem ele ainda no podcast, né? Que é maravilhoso, porque a gente pode estar fazendo outras coisas e tá ligadinho nele, aprendendo e escutando e aprendendo tudo. Enfim, Oswaldo, eu te desejo todo o sucesso do mundo, que tu siga sendo essa pessoa incrível, esse ser humano iluminado. Enfim, só gratidão. A maioria das mulheres que pensam em mudar a cor dos seus cabelos procuram uma ideia de modelo em revistas e em cabelos de famosas, mas com uma coisa em comum: a cor tão desejada de forma brilhante e extasiante, como na foto ou na cartela de cores. Eu sou Oswaldo Morrone e estou aqui trazendo para você mais um episódio do podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito falado na colorimetria capilar, que é a cor desejada não é a cor aplicada, ou vice-versa. Começa agora! Muitas vezes sua cliente chega ao salão e conversa com você sobre algo que ela viu na foto, na revista, na televisão, na novela, no filme, na rua mesmo até. Não precisa ser nem cabelo de famosa, mas às vezes na rua, no shopping, encontra, passa por alguém e fala: nossa, esse cabelo é o cabelo que eu quero, a cor que eu quero no meu cabelo. E muitas vezes a expressão, poder mostrar o que ela quer, não é tão simples assim. Quando ela consegue trazer uma foto, uma imagem, no caso, muitas redes sociais hoje trazem imagens de cabelos para que as pessoas também possam usar isso como forma de modelo, para quando conversar com o seu cabeleireiro, pedir aquele corte, aquela cor, e assim acontece em todos os salões. Eu tenho certeza que você cabeleireiro, você cabeleireira que está ouvindo esse podcast nesse momento, está se identificando com um caso como esse. Hoje o assunto vai ser esse. Vamos falar sobre esse assunto. Vamos desenvolver uma conversa aqui, havendo algumas dicas eu vou estar dando para você, e assim a gente vai estar levando esse de uma forma muito informal para você cabeleireira, para você cabeleireiro que está aí me ouvindo. Se acontece isso, se a mulher não tem essa orientação, que seja no mínimo adequada e vá em busca dessa cor na prateleira da farmácia. Ah, meu Deus, aí começa a confusão. Aí começa aquela jornada rumo ao desconhecido. A cliente pega aquela caixinha de coloração na farmácia e ela olha a caixinha da cor e fala assim: é essa cor que eu quero. Né? Então aí começa a jornada, né? Vamos lá. Eu digo isso porque as colorações de farmácia, elas têm nas caixinhas aquelas cores que ela viu na revista ou na cartela de cabeleireiro. E pensa, para que pagar cabeleireiro se a cor está aqui, ó, bem na minha frente, dentro dessa caixinha, e posso fazer em casa ou levar lá para o cabeleireiro para ele aplicar no meu cabelo. Esse é um pensamento normal que acontece com as clientes quando elas estão dentro de uma farmácia, numa perfumaria. Então isso de uma forma totalmente ingênua, pois a cor que ela quer é a cor que está ali na frente dela. E aí é o seu alcance. Então ela acredita que aquilo vai acontecer se ela fizer em casa. E assim acontece com muitas mulheres que nesse caso são apenas clientes. A coisa começa a pesar quando ela pega essa caixinha da prateleira e leva para o cabeleireiro. Ou muitas vezes entra no primeiro salão que ela vê e fala: quero pintar o meu cabelo dessa cor. Nós temos aí uma missão nessa hora, porque muitas vezes a cliente não escuta.
né? Ela quer fazer e acabou. E aquilo tem que acontecer. Para ela é uma possibilidade que você sabe que é impossível acontecer. Mas então vamos lá. Precisa entregar naquela cor. Agora a cliente ela precisa ser convencida que aquilo que ela quer realmente está fora de cogitação. Mas será que em todo estaria realmente fora de cogitação? Então vamos pensar um pouquinho na coisa um pouquinho pior. E aí quando começa a piorar mais é assim, ó. O cabeleireiro que está ali ainda talvez esteja começando na profissão ou não. Tá? Pode ser que não. Mas eu falo isso de carteirinha, porque muitas vezes cometi esses erros primários. E isso aconteceu por muito tempo. Alguns deram certo. Isso foi sorte. Mas cabelo é loteria? Será? Será que toda vez que eu ponho uma cliente na minha cadeira eu tenho que acreditar que eu vou ter sorte de entregar aquele resultado para a cliente? Não é assim que funciona. Na verdade, o que define o sucesso na área de colorimetria é o conhecimento. E a sorte é da cliente, pois vai precisar encontrar um profissional certo para tal missão. Então, veja bem, né? Olha que interessante. Esse é o primeiro erro nesse caso, eu digo porque ao aceitar isso de aplicar a coloração que a cliente traz ao salão, você passa o seu diploma, o seu certificado, o seu curso, o seu conhecimento para a cliente, pois ela parece saber mais que você nesse momento. Então, segundo a cor que ela quer, está na caixinha. E o cabelo dela você nem percebe, mas está longe de conseguir aquela cor. Ou, no caso, sem talvez descolorir, ou até mesmo não ter o pigmento necessário para escurecer no tom desejado. Então, olha só como existem muitas possibilidades e impossibilidades nesse pequeno território, vamos dizer assim, onde nós vamos precisar atravessar aí uma linha muito tênue, né? Porque é o que a cliente quer e aquilo que você sabe que não pode. É muita distância essa questão da cliente querer algo e achar que você vai entregar para ela naquele momento. E não é bem assim, né? Precisamos conversar, precisa ver a cor que está na caixinha, a cor que está no seu cabelo, se o seu cabelo é cosmético, se o seu cabelo é natural, se o seu cabelo está escuro, se o seu cabelo está claro, se ele tem mechas, se ele tem brancos. Olha quantas possibilidades que podem tornar isso impossível. Essa missão, eu tenho certeza que nesse momento você deve estar se identificando mesmo, porque isso acontece muito com muitos cabeleireiros pelo Brasil e pelo mundo. Bom, até aqui nós falamos do primeiro erro. Vamos falar agora do segundo erro, tá? Ela traz uma caixa contendo 50 gramas de coloração, no caso a massa, sendo que o cabelo dela pode pedir até 120 gramas daquela cor, ou seja, 2 caixas com 60 gramas de coloração em cada uma. Aí você pensa, poxa, se ela trouxe a caixinha achando que isso vai dar certo no cabelo todo que ela tem, porque muitas vezes ela vai falar, se você não conversar com a cliente sobre isso, ela vai falar para você assim, se vira, você é o profissional. Só que quem trouxe a caixinha de coloração foi a cliente, não é você que está oferecendo. Eu vou chegar lá daqui a pouquinho nesse assunto com você, mas primeiro eu quero mostrar para você todo esse quadro que ele vai se pintando, né? Vai sendo pintado, vai sendo feito na sua frente. E começamos a dizer que você tem aí realmente um fio para desembaraçar, muito grande. Então, vamos continuar. Nós vamos para o terceiro erro, tá? Eu já falei do primeiro erro, falei do segundo, e agora vamos falar do terceiro erro. O maior deles. A falta de conhecimento faz você aplicar aquela cor sem diagnóstico adequado que esse resultado, esse desejo dessa cliente determina para você. Olha só. Então eu vou fazer uma revisão rápida para você tentar entender como isso começa. Começa com a cliente na farmácia comprando uma coloração e acreditando que aquela cor ela vai ser resolvida ou por ela ou pelo profissional. Ela pode até pensar assim, tá na minha frente a cor, eu vou e aplico sozinha. Eu vou levar para outro cabeleireiro e ele vai aplicar para mim. Eu coloco isso também como um primeiro erro, né? A cliente ela já erra nesse ponto. Mas infelizmente a gente tem que parar e pensar um pouquinho nesse primeiro erro, que não é total culpa da cliente. Eu sempre acreditei que coloração, produtos químicos, eles deveriam ser destinados somente ao profissional cabeleireiro e não exposto a qualquer pessoa que passe numa prateleira e pegue para levar para casa. Mas aí é uma briga muito grande, né? A briga de gente grande, então a gente tenta apenas
orientar. Aquela cliente que nos ouve e faz a coisa como tem que ser feita, fica bem mais fácil de lidar com ela depois. Certo? O primeiro erro está aí. A cliente deu o primeiro passo em busca de comprar o produto para ser aplicado no cabelo dela. Vamos buscar o segundo erro agora aqui. O segundo erro, eu quero falar para vocês, eu vou falar para vocês o seguinte, o primeiro erro, ele também inclui a questão do cabeleireiro aceitar isso de aplicar a cor que a cliente traz no salão. Então está incluído aí tudo isso. Está incluído na cliente escolher a cor que ela quer, achar que aquilo funciona, pensar que ela pode fazer ou aplicar, levar para qualquer cabeleireiro aplicar. O pensamento dela é essa, porque se ela já tem a cor, aplicar é fácil, né? Então, e aí inclui nesse primeiro erro e coloco com toda certeza, é o cabeleireiro aceitar em fazer isso, aplicar a coloração. E eu falei agora há pouco aqui que você coloca em jogo aquilo que você aprendeu. Você coloca em jogo o que você investiu em seus cursos. E isso é muito ruim, porque você é o profissional. Então é importante que seja bem passado isso para a cliente. Então já está incluído aí o primeiro erro, para vocês já anotarem. E o segundo erro é quando ela traz a caixa, né? Que eu acabei de falar, ela traz a caixa contendo metade do produto que ela precisa, às vezes menos do que ela precisa. Aquele cabelo é muito cabelo, ela tem bastante cabelo. E ela acredita que a quantidade que ela trouxe naquela caixinha vai dar certo no cabelo dela. E o maior deles, o maior erro de todos, né, é a falta de conhecimento. É quando você não buscou o conhecimento para entender se aquela cor que vai ser aplicada vai dar o resultado desejado. Que aí nós temos que entender como um diagnóstico. E quando você não tem conhecimento e você não consegue fazer o diagnóstico, complica tudo. Tudo. Estou falando para você porque isso já aconteceu. Tenho certeza que você que está ouvindo já aconteceu com você cabeleireiro, com você cabeleireira. Isso já aconteceu comigo. Na empolgação, naquele dia de movimento legal, o salão está com um movimento bom, estou ganhando bem, nossa, estou trabalhando o dia inteiro. E na empolgação você vai e faz o que a cliente traz para você. E aí você vê que naquele momento, aquele dia que estava super bem, alguma coisa vai acontecer para atrapalhar o seu dia. Que é a cliente com finalização de um cabelo que não era aquilo que ela queria, a cor não chegar na cor que ela desejava, a quantidade de cor que ela trouxe é muito menor e você teve que ainda usar a sua coloração para completar. Tá? Eu estou falando coisas que acontecem. E aí, além do final, talvez ainda corre o risco de ela não querer pagar porque você não alertou que aquela cor não daria certo. Então você perdeu ali um dia que você estava... Não é que perdeu o dia, mas se você estava no embalo de um dia de trabalho, só aquelas 2 horas que você perdeu ali já te dá um desânimo. Agora imagina se é um dia que você não está trabalhando nada, um dia de movimento fraco, que nós passamos por isso, e naquele dia aparece um cabelo desse e você fala, poxa vida, salvei meu dia. Pelo contrário, você vai ter uma dor de cabeça, porque você vai trabalhar, não vai dar o resultado que a cliente quer, você não tem o conhecimento para resolver aquele assunto e ainda a cliente vai sair sem pagar e você vai trabalhar de graça, ainda vai ficar chateada com aquela situação. A minha ideia aqui nesse podcast é te alertar para essas coisas, tá? É te entregar algo que eu sei que no dia a dia vai ser bem mais fácil você, quando tem o entendimento e o conhecimento que eu estou passando para vocês, essas informações, fica bem mais fácil vocês assimilarem e evitarem esse tipo de problema. Mas, vamos lá, continuo com a minha missão aqui, porque o assunto é longo e eu quero passar mais informação para você. Diagnóstico capilar. Primeira coisa, a cliente, se ela trouxe a coloração ou não trouxe a coloração, você tem que levar essa cliente para a cadeira e fazer o quê? Um diagnóstico. A cor que o cabelo dela se encontra. Primeira coisa, primeiro de tudo, qual é a cor que aquele cabelo se encontra? Se ele está com cor natural, se ele está com cor cosmética, se ele tem brancos. Primeira coisa é colocar na cadeira e analisar isso. Depois que você analisou a cor que o cabelo está, a altura de tom, no caso, o cabelo cosmético, a quantidade de brancos que ela tem, já sabe o que ela tem, agora você vai precisar saber o que ela quer. Com tudo isso nas mãos,
já sabendo toda essa parte, você já sabendo o que ela quer, o que ela tem, você começa já a determinar agora o que vai ser feito naquele cabelo. Você tem que determinar qual a volumagem que você vai usar, né? No caso, dependendo se você vai precisar clarear ou escurecer aquele cabelo. Então, tudo isso tem que se pensar. Se vai precisar descolorir, se vai precisar fazer uma decapagem, se vai precisar usar um shampoo descolorante ali para fazer um desbotamento na cor. Tudo isso tem que já estar sendo bem elaborado no diagnóstico. Quando você já tem tudo isso determinado, já sabe o que você vai fazer, é hora de você conversar com a cliente. Como convencer essa cliente que trouxe essa coloração, que é aquela cor que ela trouxe, não vai dar certo. Não é aquilo que ela vai querer, não é aquilo que ela quer. Ela trouxe algo que ela viu, mas conseguir aquilo que ela está vendo vai depender do conhecimento que você, cabeleireira, tenha para entregar isso para ela. Coloca isso agora para vocês, isso como um mantra, né? Alguma coisa que vocês têm que estar sempre lembrando. Você percebe quanto precisa se pensar para conseguir um resultado satisfatório? Veja bem, olha quanto você precisa analisar para você chegar onde a cliente quer e, é claro, você resolver o problema da cliente. Você tem que ter isso já bem determinado para você. E o diagnóstico? E o diagnóstico é um fator determinante para o sucesso do resultado? É ou não é? Quando você faz o diagnóstico que você analisou todo o cabelo, ele vai determinar realmente para você o sucesso desse cabelo? Então, até aqui para você eu te deixo claro o quanto é importante o conhecimento profissional para se aplicar uma cor e conseguir o efeito desejado. Digo isso pois sou um pouco radical quando ouço uma cliente dizer: nossa, o cabeleireiro me cobrou muito caro para fazer a minha coloração. Vou até parar aqui para você pensar um pouquinho. Nossa, o cabeleireiro me cobrou muito caro para fazer a minha coloração. E a gente vai parar um pouquinho e vai pensar, realmente, o pensamento da cliente não está errado. Porque ela vai no mercado, ela vai na loja, ela encontra a coloração que para ela aquilo é o que a gente faz no salão. E ela pensa assim, nossa, o cabeleireiro lá me cobrou tanto, lá cobrou X, e olha aqui a caixinha, está saindo mais barato, eu posso fazer isso na minha casa, qualquer pessoa pode aplicar no meu cabelo. A gente precisa lidar muito com isso, porque o mercado ele faz isso com a gente. Então, nosso trabalho é desenvolver um trabalho, entregar um resultado e assim garantir que a cliente goste e possa voltar mais tarde, voltar a fazer novamente com você aquele cabelo. Então eu falo para vocês, gente, enquanto houver falta de conhecimento sobre esse assunto, para muitos profissionais, não teremos o respeito que merecemos, pois realmente a facilidade de acesso a esses produtos nos fazem refém de pessoas sem informação e que se acham mais entendidos do que nós, que estudamos e muito para conseguir entregar o resultado de desejo para as clientes. Nós precisamos pensar muito nisso. E aí vem a questão que define o título desse podcast. A cor desejada não é a cor aplicada, ou vice-versa. Então isso tem que deixar bem claro, gente. É um ponto final, que isso não é uma pergunta. O que eu acabei de falar, a cor desejada não é a cor aplicada, ou vice-versa, eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou definindo para você. Eu estou sendo radical aqui e com toda certeza. Eu tenho certeza que você está me ouvindo e está me dando razão. A cor desejada não é cor aplicada. Não é a cor aplicada. Ou vice-versa. E ponto final. Não é uma exclamação, não é uma interrogação, é um ponto final. Isso tem que ser bem definido para você também. Porque eu deixo bem claro aqui que isso não é uma pergunta, e sim uma afirmação. Ao aplicar uma coloração ou tonalizante em um cabelo envolve muita matemática de cor, envolve a matemática da colorimetria, pois precisamos pensar ou lembrar que a cor que contém no cabelo ou no resíduo daquela cor natural, conhecido como fundo de clareamento, precisa ser somada, conseguir unir suas nuances e reflexos e revelando assim o tão desejado resultado da cliente. Por isso eu digo que ser colorimetrista é preciso conhecimento, pois muitos ainda trabalham de forma equivocada. E esse crescimento depende de sua atitude profissional, cabeleireiro e cabeleireira, tomando a decisão de apagar tudo o que você entende sobre colorimetria e começar uma nova história.
Eu vou até deixar para vocês bem claro aqui o que eu acabei de falar para vocês, de uma forma onde eu quero explicar essa situação. Quando você precisa entender toda a questão da matemática, o fundo de clareamento daquele cabelo, somar a cor que está naquele cabelo com a cor que vai ser aplicada, entregar realmente o desejo daquela cliente, isso tudo tem que ser muito bem conversado. Não adianta a gente querer fazer apenas para ganhar. Nós precisamos ganhar para continuar fazendo. Ganhar, que eu digo, ganhar a cliente, ganhar o trabalho, ganhar o resultado para continuar fazendo esse trabalho. E não fazer uma vez só, ganhar aquela vez e acabou. Já ganhei, não faz mal. O que trouxe para você de benefício isso? Você fazer um cabelo que você ganhou o trabalho hoje, ganhou aquele dinheiro hoje, mas a cliente nunca mais vai voltar na sua cadeira e ainda vai sair falando mal de você. Então é importante que você tenha isso em mente. Não dá para você sair apenas chegar e fazer o trabalho na cliente. Você precisa ter esse conhecimento. É muito importante. E tudo vai depender da tua atitude cabeleireiro, da tua atitude cabeleireira. Quando você toma a decisão de você fazer isso, pare, analise o que você aprendeu até aqui. E se aquilo que você aprendeu até aqui não está te ajudando, apaga tudo. Apaga e começa uma nova história. Para você cabeleireiro, para você cabeleireira, isso aconteceu comigo. Com 30 anos de profissão, eu apaguei tudo que eu havia aprendido e dei um passo novo na direção ao conhecimento correto. Se eu hoje posso estar te ajudando a você evitar esses tropeços e você poder já ir direto ao assunto, para mim é um grande prazer estar te ajudando. Coisa que eu não tive na minha época. Eu não tive alguém que pudesse chegar para mim e abrir meus olhos e falar, poxa vida, olha só, o que ele está falando acontece comigo. E eu tenho certeza que nesse momento você está pensando assim, nossa, o que ele está falando aqui acontece comigo? Por que eu já errei tanto? Por que eu não dei o passo correto? Por que eu não fui em direção àquilo que realmente entrega resultado? Então, para por aqui agora, dá um reset, vai naquele botãozinho lá do reset e começa tudo de novo. Porque se você é um cabeleireiro, se você é uma cabeleireira que ainda recebe a sua cliente no salão, ela trazendo a coloração que ela quer que você aplique, eu falo para você com toda a autoridade, isso não é correto. Porque quem fez o curso, quem está no curso, quem está aqui agora ouvindo um podcast, é você cabeleireira, é você cabeleireira, é você que está dentro de um curso, é você que perde uma segunda-feira quando tem curso, né, presencial, que logo, se Deus quiser, a gente está voltando a fazer curso presencial, mas enquanto isso, vamos só lembrar da época que você ficava segundas-feiras o dia inteiro dentro de um curso, deixando de fazer certas coisas, ficar com a família, ficar com os filhos, e na terça-feira já tinha que estar voltando para o salão e assim se preparar para a semana toda. Quem faz isso? É o cabeleireiro, é a cabeleireira, não é a cliente. Não é a cliente que foi lá e pagou 600, 700, 800 reais por um curso e ficou lá sentada aprendendo o que você aprendeu. Não deixem a cliente tomar conta do seu salão. Quem toma conta do salão é o dono do salão. Deixe a cliente ser cliente. Receba com todo carinho, com toda atenção, mas ela precisa se colocar no lugar dela e saber se ela optou em estar na sua cadeira é porque ela confia no seu trabalho. Mostre essa confiança entregando para ela o resultado de desejo da cor que ela quer. Até aqui eu falei para vocês essa questão toda. A cor que elas querem não é a cor que a gente vai aplicar. A gente tem que deixar isso muito bem definido. E outra coisa que eu vou falar aqui para vocês é o seguinte, né? Para você cabeleireira, é o seguinte. Quando você faz um trabalho e a cliente, ela trouxe a caixinha de coloração para você fazer, você aplicou aquela coloração e deu errado, ela vai esquecer que ela foi na farmácia, ela vai esquecer que ela escolheu a cor na caixinha, ela vai esquecer que viu na televisão alguém fazendo, ela vai esquecer tudo isso. E ela sabe o que ela vai falar? Que você é o responsável. Você deveria ter avisado ela antes de começar a fazer o trabalho. E isso é muito ruim. É muito ruim a gente ouvir isso. Eu já ouvi, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido. Então é muito ruim quando a cliente ela sai do seu salão com razão. Porque ela vai sair com razão. Porque ela trouxe, ela não sabe, ela é leiga, entregou nas suas mãos e você fez. Então o erro realmente é seu. E aí nós temos que pagar por esse erro. Ficamos chateados com essa situação, mas é algo que a gente precisa aprender. E como eu já disse em outro podcast, os erros nos fazem acertar. Quando a gente erra e vai buscar o acerto, eu tenho certeza que nunca mais você erra. Porque os erros, eles
precisam acontecer para que a gente tenha condições de melhorar cada vez mais. O podcast de hoje foi apresentado para você, cabeleireiro, para você cabeleireira, uma situação que eu posso dizer que é um caso de salão também. Nesse caso aqui hoje, eu quis entregar para você o que realmente acontece e te orientar o que você tem que fazer numa situação como essa. Olha, gente, eu também quero falar um pouquinho rápido com vocês sobre o meu e-book que está aí bombando. Muita gente está já adquirindo esse e-book. Esse e-book, eu tenho ouvido algumas mensagens de pessoas dizendo que mudaram alguns pensamentos, a forma de pensar em relação à profissão depois que leram o meu e-book. Ele não é algo que possa estar entregando para você diferente daquilo que você já sabe. Mas quando a gente vê a experiência de alguém que passou por aquilo, de repente achou que poderia não precisar fazer mais nada na vida porque já sabia tudo e de uma hora para outra as coisas mudam e o horizonte muda e assim a pessoa com a idade que eu estava, né, com 50 anos de idade, 30 anos de profissão, dei uma guinada, eu parei daquilo que eu fazia e comecei uma vida nova na profissão de cabeleireiro e nos últimos 5 anos e meio eu me tornei um educador e estou aí fazendo o meu trabalho. Como eu já falei várias vezes, gente, não sou ainda aquilo que eu quero ser. Estou em busca, mas se eu posso trazer alguém comigo nesse momento e ajudá-la a dar o passo inicial, eu já comecei a fazer isso através do meu e-book. Muito obrigado a todos, foi um prazer. Estamos aqui encerrando esse podcast e logo teremos mais. E assim nos vemos pelas ondas da internet.